O Atlético Paranaense cometeu o crime em pleno Mineirão, meteu 3-0 no Cruzeiro, deixou o Internacional na 9ª colocação do Brasileiro. E hoje ainda tem mais jogo pelo Campeonato Nacional. Mas nós vamos falar também no Papo de Boleiro de hoje sobre a Libertadores da América. Tem semana decisiva, os jogos de volta, agora quarta, e também na quinta-feira tem um brasileiro, né, entre os semifinalistas, mas também tem colombianos. Elton de Andrade está aqui com a gente mais uma vez, como nós falamos da última terça-feira, está aqui para falar de muitos assuntos, mas entre eles da Libertadores. Até posso. Vamos falar. E tem mais convidados. Tem o Joey aí, que tem de melhor de nacional. É o 5º time da Colômbia. Nós brincamos semana passada o porquê o Elton de Andrade estaria torcendo pelo Atlético, e aí ele justificou pelas amizades. Pelas amizades. É verdade. Não, muito obrigado pelo convite também. E amizade com o Elton, que a gente brinca assim, entre os colombianos, que é o pai dos colombianos, é super acolhedor. E também, aos poucos, eu estou tentando que ele conheça times bons da Colômbia, porque até agora ele só conheceu alguns timezinhos da Colômbia. E também que ele curta um time campeão, um time da atualidade, como o Atlético Nacional. Diz lá pra ele sobre isso. Diz lá, quero ver. O time campeão como o Atlético Nacional. Campeão do quê? Mas você é Atlético mesmo ou é da moda? Porque o Atlético foi, a gente tem acompanhado a Libertadores, vem se destacando como o melhor clube, o melhor time da atual Libertadores. Mas não é uma questão da moda. Eu sou de Medellín, a terra do Atlético Nacional, sou paisa, e a gente vem acompanhando faz tempo o Atlético Nacional. De fato, também para o pessoal que não conhece, é um processo. Não, a gente está agora onde está, não por acaso, é um processo que vem de várias vezes tentar, errar, e foi uma questão que as diretivas, o treinador, eles se juntaram vários esforços para ter o time que tem agora. Aliás, também tem que agradecer ao treinador anterior, o Juan Carlos Osorio, também foi treinador do São Paulo, agora é o treinador do México. Ele também deu um impulso assim para o Atlético Nacional e para seguir nessa direção. Só que às vezes eu fico assim meio indignado com as pessoas que dão por sentado que, por exemplo, ao final vai ser São Paulo ou Boca Juniors. Como assim? Para aí um pouco. Mas escuta só, tu tá no Brasil, né? Ele tá no Brasil, aqui em São Paulo tem gente pra caramba morando lá. Tu quer o quê? Vai pela tradição, se imagina, né? O Boca é sempre um clube tradicional. E o São Paulo, que a gente chama de copeiro também, aqui no Rio Grande do Sul seria um Grêmio na vida, né? Mas o São Paulo é o nosso copeiro, um dos nossos times copeiros. Né? Porque aqui no Brasil... Diogo tá que bom. não veja isso. Diogo não veja isso. Eu entendo essa parte, que às vezes pela tradição, mas também tá um pouco de ter um pouco de prudência ao falar e também, e não de reconhecer que quando tem uma trajetória como a que tem, uma campanha como a que tem no Atlético Nacional na Libertadores, então... Mas tu sabes que para Copa América é muito importante isso. É bom que saia um pouquinho do eixo aí, Argentina, Brasil, Argentina. Vai para Colômbia, vai. Quando foi o lá de Quito, lá, o LDU, foi campeão, foi legal, gostei. Né? Bacana que deu uma modificada. Amplia os mercados. Exato, amplia os horizontes. Por falar em mercado, outro dia o Diogo aqui mesmo comentou que um outro receio que se tinha em relação ao Atlético é justamente por isso. O Atlético apareceu tanto que daqui a pouco, antes da final, abriu a janela de negociação. E aí daqui a pouco o pessoal vai lá e desmonta o time do Atlético, leva todo mundo, porque né, nenhum clube é bobo, né? Se aparecer a oportunidade de botar dinheiro no bolso, bora lá. Sim, foi 2, né? Tá quase lá, quase ganhou o título. Já foi. Verdade. Não, e essa foi uma questão, por exemplo, que a gente, acho que o time, as diretivas, eles ficaram espertos, cometeram um erro que foi com o Copete, que ele agora está jogando no Santos. Que o cara jogou... Joga daqui a pouco. Ele joga um pouco assim, ele ainda não é titular,
mas quando ele entra tem 3 gols, ainda não é titular e tem 3 gols. E acho que eles ficaram atentos com essa questão. Por exemplo, agora, eles venderam já parte dos jogadores da saga para o Ajax, venderam também para o México, mas eles já botaram no contrato, tem uma cláusula que diz que os jogadores vão acompanhar o Atlético até a final. Então, eles vão assegurar os jogadores. Claro, depois quando a gente ganha a Libertadores, que é o que estamos torcendo, o time vai sofrer algumas modificações. Eu acho que também o treinador ele vem trabalhando nisso. Por exemplo, no último jogo do campeonato local, ele botou uma nómina alterna para jogar, pensando também nisso, em ter um relevo, porque daqui a pouco, quando acabe a Libertadores, ele vai ter vários jogadores que já não vão fazer mais parte do time. E de calendário lá na Colômbia agora o que tem? Terminando a Libertadores, ele tem um campeonato nacional lá? Sim. Nós temos o campeonato nacional, a liga normal, seria o finalização. E também tem outro que é mais ou menos como a Copa do Brasil de vocês, sim, que nós chamamos Copa Águila, onde jogam time da segunda divisão com time da primeira divisão. Vai todo misturado. E também tem a Sul-Americana. A gente tem esses são nossos retos que vêm depois da Libertadores. Certo, tem de compromisso ainda neste ano. Exatamente. Vai ser então Atlético Nacional e quem na final? Olha, é uma incógnita. E, bom, eu também brinco com isso. A gente tem uma vantagem boa, mas a gente não pode se confiar. Eu acho que uma questão bem interessante com o nosso treinador é que, por exemplo, ele tem uma filosofia tu respeita o rival fazendo os gols que tu mais puder. Então não é uma questão de brincadeira, de chegar lá e... Não, porque São Paulo é um time copeiro também. São Paulo não faz 3. Não, e não, vai saber também. Então, acho que tem que ter jogar bem e fazer o jogo do Atlético Nacional, o jogo que trouxe ele até essa instância. E também, por exemplo, todo mundo fala, Boca, eu também. Só que eu não sei se todos vocês assistiram ao jogo contra Boca Juniors, Independente del Valle. Boca Juniors, ele acabou pedindo tempo. Acaba o jogo porque os caras ficaram sem gás. Assim, literalmente sem gás. Os jogadores do Independente del Valle correm muito, ou seja, os caras correm muito. E eu acho que também foi uma questão que eles... É uma questão de, o Independente del Valle não ser um time copeiro, tomou um gol também, assim, com um erro bobo, mas depois, 2-1 foi pouca coisa para... Então também tem que virar agora na Bomboneira, que também é outra questão, difícil, e vamos ver, é difícil. Já receberam os argentinos uma alfinetada colombiana. Né? Elton de Andrade, o Internacional, pelo menos do Conservas, ganhou. No mesmo horário, desculpe a minha falha aqui, vou tossir mesmo, porque... ainda bem, né? Ainda bem que eu tô tossindo, tô vivo ainda. Né? Mas no mesmo horário do Inter, o Inter perdeu e o Inter empatou. E o Inter de Lajeado, do campeonato municipal de Lajeado, acabou no domingo que passou e empatou em 2-2. Como ganhou o primeiro jogo, ficou campeão mesmo, né? Ficou campeão na bola, no futebol que todo mundo queria. Antes disso, na preliminar, deu União Campestre, venceu por 4-1 o Internacional, que também tinha, o Internacional do Conserva também tinha o time aspirante. Então ficou União Campestre, os aspirantes campeão, e o Internacional da Conserva, campeão municipal 2016. Público bom. Poderia ser melhor. Foi lá no Carneiros. Foi lá em Carneiros. Confesso para vocês que até no primeiro tempo eu saí, eu gosto de rodar no meio da torcida lá e tal, e penso que teria mais espaço, poderia se pôr mais gente lá, mas também o jogo ao vivo na TV que tira bastante, né? E foi perfeito. Eu acho que para a final de Lajeado, que alguns estavam preocupados, não teve problema nenhum, né? Os dois times, o Internacional, sério, me surpreendeu, achei que ele foi acima da minha expectativa, jogou muito bem, né? Enfim, empatou de 2-2 com o time do União de Carneiros lá em Carneiros, né? O Círio estava doido da vida, é o segundo título que ele perde, né? Meu querido amigo Círio perdeu e
parabéns ao Internacional, mereceu. Isso aí, Internacional então que levou a Copa Gastão Valando. Isso aí. Nosso colega aí da comunicação que deu nome a este campeonato municipal aqui de Lajeado. Internacional nos titulares e União Campestre nos aspirantes. E ontem, segunda-feira, teve Cruzeiro e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético cometeu um crime, meteu 3-0 no Cruzeiro dentro do Mineirão e com esse resultado, falei na abertura, o Atlético passou o Internacional e o Cruzeiro ficou lá embaixo também na 15ª posição. Hoje completa a rodada Palmeiras e Santos do Copete. Vamos torcer pro Copete até. Por dois motivos. Um, que o Palmeiras não dispara, né, em relação ao Grêmio. Que E tá é o Inter também, né? Também. E é o Inter também, porque não. Mas o Santos vai chegar perto, né? Mas o pessoal que torcia contra o treinador, o Argel, era tudo figueirense, né? Eles queriam levar pro Figueirense. O cara saiu do Inter, já embarcou lá no Figueirense. Não tem um técnico lá na Colômbia sobrando para o Internacional? Que os daqui do Brasil eu acho que tá difícil. Né? Tá complicado, tá complicado. Os cotados, Mano Menezes não gosta do presidente. O Klemer, o presidente, demitiu na categoria de base. O Abel já disse que não vem porque, né, não precisa mais. O Luxemburgo é caro demais da conta. É. Sobre quem? Alguém ouvi falar no Celso Roth, não é brincadeira, ouvi mesmo. O Sigmund, aquele que foi diretor do Inter, sugeriu hoje Celso Roth, só que eu acho que queimou o nome porque ele também tá brigado com o presidente. Mas o Celso seria assim quando o Inter estiver lá entre os 4 últimos, daí ele tira da segunda. É uma possibilidade. Bom, nós falamos antes do Municipal, Campeonato Municipal aqui de Lajeado, mas já estamos à beira do Regional. E é sobre isso que o Elton fez uma entrevista, né? Daqui a pouquinho, ou Podemos chamar. Daqui a pouquinho, a seguir, então, o seu Volney Corran, presidente das Livata, estará falando conosco sobre o campeonato que inicia domingo e amanhã tem coquetel. Gente, todos convidados lá, coquetel é bom, Teutônio. Pessoal, a partezinha aqui, ó, tempinho aí, Diogo e Márcio. O Papo do Boleiro vai falar com o nosso presidente da Aslivata, Volney Antônio Corran. Tudo bem, Volney? Tudo jóia. É um prazer, uma honra poder participar. E ainda mais com o amigo Elton aqui. Sempre é uma alegria Teu assessor. ter essa oportunidade. A nossa parceria não é de hoje, né, Elton? É de Nem nós se identificamos como assessor. Mas de brincadeira, claro. Não, mas o tempo que nos une já no esporte nos permite fazer isso. Claro que sim. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Essa aqui é a tabela do regional que começa domingo. Começa domingo. E olha que Eba Grande. Tem Estrela, Venâncio, Poço das Antas, Lajeado, Westfália, Taquari, Forquetinho, Imigrante, Arroio do Meio. Meu Deus do céu. Opa, Cruzeiro do Sul e Teutônia. É muito jogo. O que tu pode falar? Podia ter até mais. Podia ter até mais. Mas vamos falar o que tem aqui. Vamos falar assim, ó. Vamos lá. O regional vai se desenhar nisso aí. Pouco mais, pouco menos. Mas esse é um número que eu acredito que vai segurar sai um, entra outro, e nós vamos manter esse número de 30, hoje, esse ano 27. Foi 27. Mas 27 mais quantos tem do veterano? Mais 10 veteranos. Mais 10 veteranos, 27 assim, dá 54, mais 10, 64 times, gente, é bastante. E assim, ó, o futebol regional, ele vai ficar nesses patamar, entre 35, 27, esse ano nós tivemos um ano muito difícil, politicamente, economicamente, e nós temos um ano eleitoral, então isso, muitos clubes foram prejudicados porque eles têm um envolvimento muito grande, uma necessidade muito grande de dependência das prefeituras. Sim. E a política, sabe, agora não permite mais, os políticos não podem mais ajudar, e deu uma tranqueira e isso complicou. Mas eu penso que qualifica, Volney, qualifica o campeonato e a partir disso, o ano que vem tu pode pegar mais clubes e com maior conhecimento, com maior know-how, não achas? E sempre tem, já tem hoje previsão de clubes que não estão juntos esse ano. Já Mussum nunca eu acho que participou de um regional, nós já temos garantia de no ano. Vespasiano Correia também já garantiu um clube pro ano que vem, que esse problema de política não permitiu que eles tivessem... A gente está esquecendo de uma coisa.
Amanhã, o que tem amanhã? Amanhã é um dia crucial. Quarta-feira, em Teutônia. Eu já posso prevenir que eu vou alertar todos os clubes e agentes que estão lá para começar avisa eles aí, pode avisar. A reparar só o ambiente que eles vão, o aconchego, e vão ter. Vai ser a amostra do que é a grandeza do campeonato regional. O começo, o lançamento, vai ser o lançamento, vai ser coquetel, vai ser a chave de abertura. Chave de ouro, do tamanho de ouro, só pelo ambiente que tu conhece, que é um recinto de primeiro mundo, é de cinema, de teatro. Então eu quero até chamar a atenção de todos os clubes que eles percebam o nível que eles estão, no aconchego que eles estão para o começo do regional. Essa vai ser o símbolo. Que horas amanhã? Às 20 horas. Quarta-feira, 20 horas no Sicredi. Teutônia, Ouro Branco, né? Ouro Branco, no bairro Languiru. Estaremos lá, eu e a Helena, provavelmente. Aliás, vamos convidar aqui, ó, o Diogão, tu tá aí, né? Também tem que ir junto, né? Tá na hora. Tá na hora, Diogão! De sair da toca. Não, ele sai. Só que o Diogo é expert em profissional, Grêmio, interesse cabal. Nós temos que ser um amadorzinho, adoro amador. Prefiro amador. E não adianta pedir que eu não vou olhar jogos da Europa, não, que eu não vou olhar. Campeonato aqui, não, eu não gosto, porque é muito bom. Por isso. Eu tô a fim de ir a estrela. É Moré e quem vai jogar lá? Moré e o campeão. O calendário aqui, tu sabe quem é que vai jogar. 25 de julho foi o quê o ano passado, moleque? O campeão, eu acho que tu é torcedor de quem? Tu vai dizer que ninguém, né? Em todos os clubes, cara. Eu sou um torcedor fanático de todos que... O que ganhar, tu vai lá e dizer que é campeão. Eu sou a paixão pelo futebol, sabe disso? Amador, né? Então, no amador. Sim. Mas estamos falando amador. Claro que estamos falando amador. Isso faz com que eu tenha paixão por todos os clubes, independente que quem chegar ou não chegar, mas é mais gostoso quando é um timezinho humilde. Eu não sei. O Círio não gostou, não. O Círio perdeu, já foi campeão, ele que me desculpa. Círio, eu quero te trazer aqui também, porque tu perdeu de novo. Vai ter que explicar. Não tem que explicar. Cara, o Inter jogou muito bem. Agora a gente tá já misturando um pouco, falei do campeonato de Lajado. Mas o negócio aqui que eu vou ler, tu tava lá, ele entregou a taça. Segunda-feira tava ele lá na fotinho do jornal lá que eu tirei lá. Tava lá, entregou pro segundo compromisso, lugar. Né? Compromisso. O presidente, eu penso assim, ó, o presidente das Livata tem que ter compromisso com os campeonatos municipais. Agora, os presidentes de ligas também tem que ter compromisso com os clubes deles. Muito. Eu não sei se... Eu penso que todos têm. Não, isso vai ser um trabalho pós-regional que nós vamos fazer para que os campeonatos municipais se equiparem junto com os do regional em termos de organização. Nós tínhamos muitos problemas de organização por parte das ligas, não uma, sem citar, todas tiveram. Sim. Então nós queremos nos dedicar mais para que os municipais também tenham... Está falando das Livatas, está mais junto? Os ligas filiados das Livatas, porque quem faz as Livatas são as ligas. Sim. São as ligas municipais. Sim. E elas precisam, não mas está ficando cada vez mais difícil, fazer futebol. Vamos fazer um regulamento único, para que não um faça uma coisa e outro. Valnei, sabe o que... Valnei, tinha um velho amigo nosso, que pensa que é teu amigo também, que ele dizia, também, faz tanto tempo que eu não sei se cumpria também, mas acho que sim. O Moacir dizia, eu boto aqui o regulamento, um município eu não posso falar. Mas nós todos aprendemos dele. Aprendemos dele, beleza. O Arroio do Meio foi posto assim, né? E o primeiro que queria abrir o nosso regulamento, o Fábio Bruxel não deixou. Abraço ao Fábio Borcha, que é meu vizinho também. Né? Então, o Bruxel não é meu vizinho, o Borcha é meu vizinho. O Bruxel está lá em Arroio do Meio, hoje estamos aqui em Lajado, mas vamos trazer gente de Arroio do Meio para esse programa também. Uma liderança surgindo com
muito importante. O Fábio fez um bom trabalho. Né? Nós vamos falar sobre nova política na Aslivata, que também tem política, né? Não. O importante é assim, ó, Não. tu recomendas... Não. Política esportiva tem sim. Claro que tem. Nós estamos fazendo política agora aqui. A gente faz o tempo todo, né? Eu faço parte. Tu faz... Política partidária, não. Esse será um novo programa depois que passar as eleições. Vamos fazer, né? Aí tá os meus produtores aí, vão fazer um de política também. Mas o que tu recomenda? Quantos jogos tu vai conseguir? Eu sei que vão ir em cada domingo. Eu aprendi a fazer uma coisa, não correr de uma ponta para outra. Eu vou fazer o que for possível. Eu pretendo cada domingo ir num lugar diferente, e de preferência aqueles que eu não conheço. Eu gosto muito de conhecer, e é o futebol que me fez conhecer toda a região e lugares. Por exemplo, esse ano nós temos clubes novos. Inclusive, está no carnê, aqui ó, alterou. O Taquariense, infelizmente, o Taquariense está numa situação muito difícil. Não conseguiu adotar, e o clube que vai jogar é os Danados. O nome Danados Futebol Clube. Danados de bom. Entrou numa chave fantástica esse ano. É Danados Futebol Clube, Rude Bar e o Saideira. Ficou tudo numa chave. Então, teremos essa mudança pequena. Na última hora, não vamos ter a série do... Mas se vier alguém amanhã pedindo para entrar, não é? É o Juventude de Rincão, sim, que vai ceder o campo para o Danados Futebol Clube. E para facilitar, para quem conhece Taquari, quando chegar a Taquari, à esquerda, no posto, entra para o Colorado Futebol Clube, que é outro clube, e à esquerda é Rincão, onde vai jogar o time do Danados Futebol Clube, que é o substituto da equipe do Taquariense. E o Danado Volney deve ir lá primeiro para saber como é que Danado Futebol Clube. Temos o Veteranos. Veteranos, temos 10 times. Que dia? 31? Dia 31 começa. 31. Programado para... Churrasquinho normal. Não, nosso lançamento é coquetel. Não. Churrasquinho, meio-dia, eles jogam das 10 ao meio-dia, 15 pessoas. A imprensa não paga, mas também não come, né? Antes que tu fale. A boa imprensa, ela é convidada, geralmente ela é convidada pelo anfitrião lá para permanecer, porque o cara que é bom, trabalhador que realmente gosta da função e acompanha, ele geralmente ganha um convite. Eu sou bom, eu gosto disso, viu, pessoal? Então, tô dentro. Volney, considerações finais, um prazer ter vindo. Vai voltar mais vezes pra cá. É rapidinho, cara. Rapidinho, porque tu vai voltar. Ainda dos jogos. Nós já falamos dos jogos. Começa 1h30, 15h30. 15h30 e 1h30. 1h30, é isso. E os veteranos, quando iniciar, dia 31 às 10 da manhã, tá? Entrada... Isso foi combinado, R$3 na primeira fase. Meu Deus do céu, é de graça. Não dá um refri mais. Né? É o seguinte... O que foi agora? Deu um branco, né? Foi consideravelmente pouco. Tá bom. Os clubes definiram. E outra, nós pensamos assim, o futebol amador, não é eu, Volney, o Elton, mas vai o Elton com a família, vai o Volney com a família, vai com o seu mano junto. Dá e outra... Cada um clube também, ele administra o seu... Mas eu vou fazer assim, Volney, nós vamos falar mais sobre isso. Na semana que começar os veteranos, ou se tu não puder na outra, tu volta aqui, a gente conversa mais, aí a coisa tá andando, nós vamos ter mais um papo aí, vamos conversar bastante. Já passou. É rápido. Né? Graças a Deus é rápido, a vida é rápida, vamos aproveitá-la, tá? É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Valeu, Diogão. Até a próxima. Bueno, é isso aí, Elton. São 27 equipes, 27 titulares, 27 aspirantes e 10 veteranos. Não consegui tantos velhinhos também. Vamos matar os velhinhos. Nós paramos de jogar, daí fala. Bom, é isso aí. A gente agradece a presença do Volney também, que conversou com o Elton.
a presença do nosso colombiano que veio aqui em defesa da camisa. Aliás, veio com a camisa do Atlético. Me emprestou uma também. Também. Aliás, me deu, essa aqui eu ganhei dele. Vocês podem me doar camisetas que eu uso aqui. Tem coleção. E diferente de Portugal, na Eurocopa chegou até a final e levou a final, foi se arrastando do início ao fim, o Atlético não, né? Nacional Porque não. o Atlético vem levando e muito bem, obrigado, né? Então, tipo, não vai ser surpresa nenhuma se daqui a pouco vier a ser campeão mesmo. Claro. Diante do Boca, do Independente, Claro. Quem tiver pela frente. Acho que a gente tem que ter muita calma também para tomar todo com o devido respeito que o rival merece. Mas eu acho que a chance de ser campeões nesta oportunidade é muito alta. Como brasileiros, né? A gente ainda. Vai que o São Paulo leva ainda, né? Mas aí, se passar o Atlético, nós somos atleticanos desde criancinha. Porque o Boca. Não. Os argentinos que nos perdoem, mas não dá pra torcer pra gente. Não necessita de Boca, cara. Não necessita. Chega. Nós ficamos por aqui, voltamos na quarta depois do Redação Informativo. Lembrando que hoje, só pelo radinho, né? Mas que tá pelo radinho, tem jogo da LAF, segundo jogo em sequência, a LAF versus a CBF. O jogo é lá na Serra. Agora, pela Série Ouro de Futsal, quem assistiu sábado à noite tremeu na base. Arrepiou, né? Eu assisti o jogaço. Vale a pena. Foi o jogaço. Sensacional. Hoje Jogão. Só pelo rádio, porque o jogo é lá na Serra. Mas a gente acompanha com os nossos colegas da Independente, né? E você volta com o Papo de Boleiro e a gente aqui, depois do Redação Informativa da quarta-feira. Até mais. Até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.